Manhã Diversa de volta, agora são 10 horas e 16 minutos. Dor na coluna, um mal que muita gente se queixa, e são muitos motivos que estão por trás dela. Pode ser má postura, esforço repetitivo, hérnia de disco, fraturas e até mesmo tumores, né, Mari? Pois é, e esse é o assunto da nossa Coluna Saúde dessa terça-feira. Para participar ao vivo aqui no estúdio com a gente, nós convidamos o doutor José da Mota, que é médico ortopedista. Doutor, seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Vamos ajudar o pessoal aí, porque dor nas costas realmente é um mal que muita gente sofre por diversos motivos, né? São muitos motivos que estão por trás, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigada por ter vindo participar com a gente. Obrigado, Mário. Obrigado, Bárbara, pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre dor nas costas, que realmente talvez seja das patologias mais frequentes dentro da ortopedia e que acometem a população aí. Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre essa doença, né? Isso aí. Então vamos lá, né? Porque as dores nas costas, elas são muito comumente associadas com a idade, né? Por que existe essa associação? E é verdade que as dores nas costas, elas aumentam por causa da idade ou tem outros fatores envolvidos aí? Então, como tudo, o fator degenerativo, o envelhecimento mesmo, ele provoca o aparecimento de algumas doenças, né? E não é diferente com as dores nas costas. Dentro das causas de dor nas costas, a parte degenerativa, que seria do envelhecimento mesmo, com a destruição das articulações da própria coluna, levando a um processo inflamatório crônico, ela é bem comum e é por isso que a gente associa o envelhecimento com a dor nas costas. Realmente é comum, é mais prevalente ter dor nas costas, geralmente quando nós ficamos mais velhos. E doutor José, a gente sabe que em vários estágios da vida essas dores podem aparecer, né? Por que elas aparecem, por exemplo, na juventude, que assim, aparentemente também é tão improvável? Pois então, existem outras causas de dor nas costas que não a degenerativa. Também as causas inflamatórias, que estão relacionadas com doenças reumatológicas, as causas traumáticas, as causas de malformação congênita, como por exemplo a espondilólise, existem causas tumorais também relacionadas e causas relacionadas ao disco, né, que seria a dor discogênica ou relacionada com a hérnia de disco, que elas aparecem geralmente em população mais jovem. Uma coisa importante ressaltar que no início da adolescência, na fase de 10 a 14 anos de idade, quando nós temos um adolescente queixando uma dor nas costas frequente, é muito importante levar ao ortopedista para que a gente descarte os sinais de bandeira vermelha que nós falamos, que são causas relacionadas mais com dores tumorais ou com dores relacionadas a doenças congênitas como a espondilólise, e que isso daí merece um tratamento diferenciado e são doenças mais críticas que precisam ser avaliadas. Então essa ideia totalmente leiga que a gente tem, né, de que o fato de ser jovem vai solucionar, não, tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério e talvez seja a faixa etária da população que é mais prevalente, inclusive, lesões tumorais. Então, não é tão comum no adulto jovem, mas é bem comum nos extremos de idade, no muito jovem e no muito idoso, porque pode estar relacionado com metástases de tumores e outros locais. Tem que ficar atento. E as dores nas costas, elas são aí uma coisa que acompanha algumas pessoas no dia a dia. Sim. E, inclusive, muita gente sofre, eu inclusive, incluída nessa, né? Com dores na parte superior das costas aqui no fim do dia, com aqueles que fica duro, né? Com aqueles nódulos, os famosos nódulos que a gente fala. Tô cheio de nó aqui nas costas. O que causa, né, essas dores, né? O que faz esses nódulos se formarem? E qual que é a forma correta de desfazer eles? Porque tem aquele querendo desatar esses nós, né? Isso funciona mesmo? Como é que a gente faz? Pois os nós são os famosos pontos gatilhos, né? O jeito adequado de fazer isso com segurança e com uma eficácia segura aí seria procurar um profissional de fisioterapia. Esses são os profissionais habilitados para poder fazer o que nós chamamos de liberação miofacial, que seria a liberação desses pontos de contratura, né? Realmente a tensão do dia a dia, o estresse ou uma carga de esforço muito grande nesse músculo, seja por número de repetição ou por um excesso de carga mesmo, ele provoca essa reação da musculatura, formando esses pontos de nós, né, e de contratura,
que eles devem sim ser retirados por um profissional habilitado. E o mais interessante é que isso talvez seja uma das coisas mais comuns que levam à dor em todas as partes do esqueleto, né? E a gente acaba procurando fazer uso de medicamento ou até ir a um pronto-socorro, sendo que esse tipo de dor só vai se resolver com o profissional fisioterapeuta fazendo a liberação desses pontos gatilhos, né? Então ela não é uma dor responsiva a medicamento ou algum outro tipo de tratamento, por exemplo. Então aquele nó que talvez eu tenha um dia, aí no dia seguinte eu acordo, ele melhorou, aí no outro dia ele volta. Talvez ele tenha melhorado ali, mas para realmente resolver a situação teria que ir no profissional. Isso, ele atenua, né? Existem algumas técnicas fisioterápicas, desde dígito compressão, ventosas, agulhamento a seco, agulhamento com injeção de lidocaína no ponto, que são técnicas que a gente utiliza para poder fazer a liberação desse ponto gatilho, mas sempre com um profissional habilitado. Então fica mais do que claro, né, que não chegar à origem do problema de forma assertiva só dá retrabalho. Só né? dá retrabalho, isso mesmo. E uma das causas de dores na coluna é a postura errada. Por isso nós fomos atrás de orientação profissional para explicar pra gente como manter a postura correta em algumas situações. Dá só uma olhada. Meu nome é Ingrid, sou fisioterapeuta e professora da Estácio Juiz de Fora. Hoje vamos falar brevemente a respeito das dores nas costas. As dores na coluna são queixas muito comuns da população geral, afetando homens e mulheres de todas as idades. Suas causas são bastante distintas e variadas, passando por questões de má postura, sedentarismo, questões de realização das atividades cotidianas, como atividades domésticas, atividades laborais, recentemente o uso cada vez mais constante de tecnologia, como o uso de celulares com posturas inadequadas e em casos mais graves também a questão de hérnias de disco, questões de fraturas e de forma rara os tumores na coluna. O uso dos celulares tem contribuído para muitas dores cervicais, em função da má utilização do dispositivo. O ideal, de forma geral, é que o dispositivo estivesse na altura dos olhos, contrapondo a forma que a maioria das pessoas o utilizam, ocasionando o aumento da curvatura cervical com aumento de sobrecarga nessa região. Um outro fator que é importante de ser considerado são mudanças de hábitos que podemos executar no nosso dia a dia, como, por exemplo, a forma correta de dormir. 1/3 da nossa jornada diária a gente passa sob a cama. É importante que a gente escolha uma posição confortável, que preferencialmente deva ser deitado de lado, com travesseiro entre os joelhos e um apoio para a cabeça, utilizando um travesseiro que não seja nem muito alto, nem muito baixo, para permitir um melhor alinhamento da coluna. Outro hábito do nosso dia a dia seria permanecer na postura sentada, onde o indivíduo deve dar preferência por cadeiras que tenham encosto, sentar-se mantendo recostado, com a coluna alinhada e os pés apoiados no chão. Ao pegar um objeto e transportar um objeto, o ideal é que ele dobre os joelhos, ele abaixe até se aproximar do objeto, aproxime de seu tronco e faça o levantamento sem que a sobrecarga seja colocada na coluna. A gente viu aí, né, que a postura ela é um fator que leva realmente às dores nas costas, que a gente tem alguns cuidados que a gente pode ter, mas quando a gente fala de má postura, a gente logo associa a corcunda, né? Que é isso de ficar com os ombros para frente, né? E a cifose, ela é a curvatura natural das costas, que todo mundo tem, né? O problema é quando a gente tem a hipercifose, né? Que é essa curvatura exagerada. O que causa essa hipercifose? É algo natural, de nascimento, pode ser desenvolvido? Ela pode gerar dor? O que está por trás disso aí? Então, a cifose ou a hipercifose, ela tem causas distintas desde a infância, como doenças congênitas, malformações nas vértebras, como quando a vértebra nasce, a vértebra é um retângulo e ela nasce triangular, por exemplo. Isso propicia deformidades na coluna e que estão relacionadas
a cifose ou até a escoliose. E quando nós estamos na fase mais avançada, as fraturas por insuficiência, que nós chamamos quando a osteoporose acomete a população, enfraquece o osso, nós podemos ter fraturas de acunhamento por insuficiência, também gerando deformidades como a hipercifose. E ainda na adolescência, a má postura, como a fisioterapeuta falou, ela está relacionada exatamente ao desequilíbrio que tem entre as forças de flexão do nosso tronco e rotação interna do nosso sistema músculo-esquelético, em detrimento às forças que fazem a hiperextensão ou a rotação externa. Então esse desequilíbrio ele é um desequilíbrio natural nosso do ser humano desde que assumimos a postura bípede, e a gente tem que estar sempre lutando contra isso para poder manter essa musculatura posterior fortalecida, porque senão a musculatura flexora sempre vai ganhar. Ótimo, doutor. E durante a pesquisa, né, da nossa equipe, eles viram o seguinte, que a escoliose é uma curvatura anormal da coluna vertebral que afeta cerca de 3% dos brasileiros em diferentes intensidades, né? A escoliose, ela também dá dores nas costas, doutor? Normalmente, quando é a escoliose relacionada à escoliose que a gente chama idiopática do adolescente, ela é a mais prevalente, ou seja, ela é a mais comum na nossa população, porém, ela é uma deformidade que não está muito relacionada com a presença de dor. Conforme eu falei anteriormente, toda vez que nós temos a presença de dor num adolescente ou numa criança, a gente deve ligar o sinal de alerta e pensar nas bandeiras vermelhas e ir atrás desse diagnóstico e excluí-lo. Aí nós sim vamos dar o diagnóstico de escoliose idiopática do adolescente. Agora, não significa que um paciente que tem o diagnóstico dessa deformidade, ele não possa vir a ter uma dor nas costas de origem mecânica, por exemplo, que seria aquela dor nas costas, como a Mari falou, do ponto gatilho, que ele pode ter também, ele também pode ter uma sobrecarga naquela musculatura. E até hoje em dia, como a fisioterapeuta também citou, o uso das tecnologias, a população que cada vez mais vem ficando sedentária, aumentando o peso, isso daí também pode gerar dor, e isso daí é uma coisa que não está relacionado com os sinais vermelhos, mas primeiro a gente deve excluir nessa faixa etária a presença dos sinais vermelhos para que a gente fique com um diagnóstico de exclusão de uma dor mecânica. Ou seja, são vários fatores que podem estar envolvidos numa dor nas costas, algumas coisas que a gente pode imaginar que causa dor nas costas, mas não necessariamente causa. Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua desvendando aí os motivos e também entendendo um pouco melhor como aliviar e como prevenir a dor nas costas. E dá tempo de você mandar a sua pergunta e participar do programa ao vivo. Nosso WhatsApp é o 32 999 39 7416. É um minutinho só e a gente está de volta. Já estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 32 minutos e hoje nós estamos falando sobre dores na coluna, aqui na nossa coluna também de saúde. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o doutor José da Mota, médico ortopedista. Bom dia de novo, doutor. Bom dia. Um clássico é quando a gente, né, Mari, faz aquele movimento errado e trava as costas. Por que acontece isso, doutor? Então, são basicamente dois os motivos para que isso possa ocorrer. Então, quando nós às vezes temos uma contratura muito vigorosa, que está relacionada às vezes a uma carga excessiva ou um movimento numa velocidade muito rápida, não dá tempo da musculatura acomodar, e aí a gente pode ter uma contratura, como se fosse, por exemplo, no pescoço, nós relacionamos bem com torcicolo, tá? Pode ter um torcicolo também, por exemplo, na coluna lombar, que seriam essas contraturas. E uma outra coisa que pode levar também a essas contraturas seria um mau posicionamento da própria coluna, quando uma vértebra faz um movimento rotacional sobre a outra e acaba travando naquela posição, aí seria mais uma causa ligamentar relacionada a isso. Então são basicamente as duas coisas que podem levar a esse travamento das costas. E nessa situação, assim, o que fazer? Nessa situação,
a melhor conduta realmente é procurar também o fisioterapeuta, porque se você tem uma torção de uma vértebra sobre a outra e precisa ser reposicionado, o profissional habilitado com a osteopatia para poder fazer esse retorno da vértebra à posição normal seria o fisioterapeuta, e ele também vai trabalhar as liberações miofaciais, os pontos gatilhos naquela região, para que, se a causa for uma contratura muscular, ele também tenha resultado positivo. A gente falou muito até agora de dores, né, que são causadas por fatores congênitos, né, ou por hábitos do dia a dia, ou coisas que podem, né, situações como essa que a gente disse, do travamento, mas também existem algumas doenças que podem levar a dores na coluna, inclusive algumas que você já mencionou. Quais que costumam ser as mais comuns, assim, que talvez as pessoas não saibam, que às vezes elas estão com uma dor nas costas, acreditam que é por causa da tensão, acreditam que é por causa de um mau jeito, mas que pode estar relacionado talvez a alguma doença? Então, isso vai depender da faixa etária, conforme eu falei. Nas crianças e adolescentes, a gente está presente aí os fatores congênitos, a gente tem que lembrar dos fatores também tumorais relacionados ao sistema músculo-esquelético. No adulto jovem, disparado, a causa, além da mecânica, seria hérnias de disco relacionadas aí com a coluna cervical e lombar principalmente. Junto com as causas mecânicas, que seriam essas causas de desequilíbrio muscular. E na população mais idosa, a gente voltar a lembrar das causas tumorais, principalmente as metastáticas, né? Quando tem-se a migração de um tumor de outro órgão para a região da coluna, e a gente lembrar principalmente das fraturas por insuficiência, que seriam aquelas fraturas causadas pela fragilidade do osso na presença de osteoporose, principalmente no sexo feminino. E a gente teve a interação aqui da galera que está ligadinha no nosso bate-papo, e a Elizabeth de BH, ela falou o seguinte: tive uma fratura no osso, quebrei o cóccix e estou sentindo a coluna doer. Isso não passa com remédio? Então, a fratura de cóccix, ela é uma fratura relacionada à coluna também, e assim, ela é um local um pouco ingrato. Por quê? É um local que nós utilizamos muito. A região coxígea ali é uma região onde que toda vez que nós sentamos a gente coloca carga nessa região. E geralmente quando se tem uma fratura no cóccix e essa fratura ou consolida numa posição inadequada, ou na fase aguda dela mesmo, da fratura mesmo, ela pode levar a períodos de dor, e se fizer uma consolidação inadequada, ela pode gerar uma dor crônica, que a gente chama de coccidinia. Muitas das vezes necessitando procedimento cirúrgico para fazer a ressecção desse cóccix, porque realmente é um local da coluna onde nós não conseguimos fixar essa fratura, né? Então, a recomendação para a Elizabeth de BH, que está acompanhando a Manhã Diversa, é a busca, então, profissional. Isso. Um ortopedista. Eu acho que sempre isso, né? Deu a dúvida, procura um profissional, né? E aquele hábito de estalar as costas, ele realmente ajuda a aliviar as dores? Nossa, eu sou mestre para isso. Eu adoro acordar, dar aquela estalada assim, mas com aquela dor também de saber assim, eu acho que está errado. Eu acho que eu não devia estar fazendo isso. Não, o estalido, ele pode estar presente em todas as articulações, inclusive na coluna. Ele, quando não está relacionado à dor, ele não é preocupante. E pelo contrário, ele até tem uma sensação de alívio realmente. Não há problema em se fazer o estalido, né? Então, é uma coisa que não está relacionada com a dor, ela não é preocupante. Se ela tiver estalido relacionado com dor, aí realmente vale a pena a gente fazer uma investigação. E aí é importante lembrar que a gente tem um diagnóstico anatômico e sindrômico, que é o ortopedista que dá esse diagnóstico, né? Quando nós temos uma dor e a gente precisa descobrir a origem de onde que ela vem, e o fisioterapeuta ele faz o diagnóstico cinésio-funcional que nós falamos. Então, às vezes você tem uma hérnia de disco, mas os seus movimentos e a sua função da coluna estão preservados. Isso é importante para a gente porque praticamente eu vou excluir uma possibilidade de tratamento cirúrgico. Agora, quando você tem um diagnóstico cinésio-funcional dado pelo fisioterapeuta comprometido e eu também tenho uma lesão anatômica, aí muitas das vezes a opção cirúrgica passa a ser, deve ser considerada, né?
E é muito comum as pessoas confundirem dores renais com dores nas costas, né? Como faz para distinguir essas dores? Porque às vezes a pessoa está lá sofrendo com um problema renal, achando que é dor nas costas e na verdade o problema é outro, né? Tem como distinguir essas dores? É muito interessante essa pergunta, Mari, porque até agora nós falamos só de causas ortopédicas de dores nas costas, mas existem outras causas, não só a dor relacionada com causa renal, mas também uma dor relacionada, por exemplo, com uma pancreatite, que é uma doença que acomete o pâncreas. Ela também pode dar uma dor em barra na região das costas. A gente pode ter outras causas de dor, como, por exemplo, o herpes zoster, né, que seria o vulgo cobreiro. Ele vem acompanhado de uma lesão de pele, mas ele também é uma causa de dor nas costas. E existem até dores em outras articulações que podem referir nas costas, como, por exemplo, a articulação do quadril. Ela faz parte ali da nossa investigação para diagnóstico diferencial dessa dor nas costas. Então, dentro do diagnóstico diferencial, a gente vai procurar causas sistêmicas de outros locais, né? Causas intraabdominais, causas torácicas, causas neurológicas e também acometimento de outras articulações próximas da coluna. E a gente tem mais uma interação aqui, agora é a Simara, daqui de Juiz de Fora, e ela fala o seguinte: estou acompanhando a entrevista e gostaria de saber, depois que tive minhas filhas, sinto muita dor, às vezes no meio da coluna, e às vezes eu acordo com essa dor. Pode ser por causa da cesariana? Então, a cesariana... Da raque cesariana, o pessoal colocou aqui a observação. Toda cirurgia abdominal, ela vai violar a musculatura ali do abdômen. E uma das causas mais comuns de dores nas costas é realmente aquele desequilíbrio que eu falei entre a musculatura anterior e a posterior. Então, quando você tem um enfraquecimento tanto da musculatura paravertebral quanto da musculatura do abdômen, que a gente chama de core, né? Todo mundo vê aí nas academias falando sobre core, treinar o core, é porque essa musculatura ela é importantíssima para a estabilização da coluna, principalmente da coluna lombar. Na coluna torácica, nós temos os arcos costais, que dão uma estabilidade óssea ali para aquela coluna, mas principalmente na parte abdominal, nós temos ainda o peso dos órgãos internos do abdômen, e se a gente não tiver uma musculatura anterior, uma musculatura do abdômen bem desenvolvida, bem como a do assoalho pélvico, né, que é uma musculatura mais inferior, a gente pode sim ter dores nas costas devido a esse desequilíbrio muscular. Então, qual deve ser o próximo passo, doutor Dacimara, diante dessa situação? Ela provavelmente vai ter que ter um trabalho de fortalecimento, ou com um educador físico, ou um trabalho de pilates, mas ela vai ter que procurar algum profissional para ajudá-la nesse trabalho de fortalecimento do abdômen. E a gente entendeu, então, né, o recado está dado, que quando a gente sente dores nas costas, a gente tem que procurar um profissional realmente para a gente investigar as causas. Mas existem realmente situações em que a gente está lá com dor, né, e precisa de alguma forma aliviar ela naquele momento para conseguir seguir com a nossa vida, né? Então, qual que são a melhor forma aí de aliviar dores nas costas? Existem talvez aí formas não medicamentosas que a gente pode utilizar aí para poder aliviar essa dor, ou realmente os remédios são o jeito de resolver? Como algo emergencial, né, Mari? Sim, exatamente. Num caso emergencial, Mari, nós temos algumas condutas a serem feitas, dentre elas a medicamentosa, ela é importante. Aí o profissional ortopedista ele vai ter condição de avaliar se você tem que fazer uso, por exemplo, de um corticoide, de um anti-inflamatório, de um analgésico, opioide, de um relaxante muscular. Ele quem vai definir qual que vai ser a melhor conduta. E a gente sempre lembrar da importância do fisioterapeuta nesse momento, por conta principalmente das liberações miofasciais, das manipulações no caso de mau posicionamento da vértebra. Então a gente não pode descartar a ação do fisioterapeuta, tá? Uma outra coisa que costuma ajudar bastante é o uso de calor local, né? É um calor que a gente chama de superficial, mas na fisioterapia a gente consegue fazer um calor profundo também, que seria a bolsa de água quente, ou um calor ali, ou a própria água do chuveiro morna, pode dar uma sensação de alívio realmente, porque relaxa a musculatura, e agudamente é o que a gente tem para fazer. De maneira crônica, para se tratar uma lombalgia crônica, uma dor nas costas crônicas, aí o profissional educador físico, ele vai fazer uma transição da fase aguda que o fisioterapeuta vai tirar esse paciente, e aí sim ele vai fazer um trabalho de longo prazo para evitar a recorrência.
Isso porque nós sabemos que 86% aproximadamente da população vai ter dor nas costas pelo menos uma vez na vida. Então é extremamente prevalente. A compressa quente salva minha vida muitas vezes, viu? E diante dessas dores, doutor, o repouso também é um bom recurso emergencial? Na fase aguda, infelizmente, a gente não tem como fugir dele. Até por conta da dor, a gente não vai conseguir desenvolver nenhum trabalho de fortalecimento ou nenhum trabalho diferenciado em relação a esse momento. Então, na fase aguda, é isso que a gente falou. Ou é tratamento medicamentoso, ação do fisioterapeuta e um repouso que a gente chama de relativo. Não é ficar deitado na cama sem sair para fazer nada, é fazer as atividades que a dor permite. Porque sempre que você fica totalmente sem movimento e parado, a musculatura ela literalmente hipotrofia. E aí, como a maior causa de dor na coluna é desequilíbrio muscular, então você pode estar agravando a longo prazo esse problema. E a gente vai entender um pouco mais sobre essa importância da atividade física para prevenir e até mesmo, né, aliviar dores nas costas daqui a pouquinho com um profissional. Mas, doutora, eu queria agradecer muito sua participação aqui hoje. Vários esclarecimentos. Exatamente, porque como a gente viu, são muitas causas que podem estar por trás, seja da dor na lombar, na dor mais aqui em cima, na dor na coluna toda, a coluna travada e várias doenças que podem estar por trás ou estão causando uma dor que a origem nem é na coluna. Então, assim, chamar essa atenção para o pessoal de casa realmente, que o importante realmente é procurar um profissional para investigar, identificar a causa e encontrar o tratamento correto, né? Com a saúde é melhor a gente pecar pelo excesso. Exatamente. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado.